Constantino o Grande, imperador de Roma. César Augusto construiu uma nova Roma e uma nova religião. Ele as fundiu em um império que durou séculos. Ele mudou o mundo para sempre. Seu poder, autoridade e influência moldaram nosso mundo. Esta é a história dele. Uma história de romance, intriga, poder e conquista. Constantino o Grande. A história. Parte 1. Essa é a cidade de Niš, bem no coração da Sérvia. E é uma cidade muito antiga. Nos tempos antigos, os romanos a chamavam de Naissus. E foi bem aqui, há cerca de 1700 anos, que um bebê nasceu sob uma nuvem de ilegitimidade, filho de uma aldeã muito humilde e insignificante. E esse bebê iria crescer, governar um império e transformaria completamente o mundo. E esta é a antiga terra de Israel, a 2.500 quilômetros de distância, onde outro bebê, ainda mais conhecido, nascia há cerca de 2.000 anos, filho de outra humilde aldeã. E esse bebê também cresceria para mudar completamente o planeta. E, com certeza, numa extensão impossível de se comparar com qualquer outra criança da história. Nesta série, veremos esses dois incríveis homens. Homens em cuja sombra ainda vivemos hoje. Suas impressões digitais estão por todo o mundo. Na verdade, moldaram a forma como vivemos, como pensamos e como acreditamos. Esta é a história deles. É a história de como suas vidas estavam destinadas a se cruzar e se unir em um explosivo choque de impérios. Impérios que duraram séculos e não conheciam fronteiras. Esse choque de impérios ainda reverbera em todo o nosso mundo hoje em dia. Grandes mudanças. A ascensão de dois impérios. Vamos começar com o primeiro desses homens poderosos. Você já deve ter ouvido o nome dele, embora não saiba muito sobre a importância dele. Seu nome era Constantino. Constantino o Grande. No ano 271 d.C., um tribuno militar romano cansado, Flávio Constâncio, liderava seus homens de volta da batalha contra os Sármatas, uma grande confederação de antigos persas que vinha avançando lentamente para o oeste durante séculos. Os Sármatas, com a ajuda de tribos germânicas como os godos, começaram a invadir o território romano, coisa que o Império Romano não podia permitir. Constâncio foi um grande comandante romano e derrotou o inimigo de forma decisiva. E no seu regresso, ele pegou uma rota que o levou a Naissus, atual Niš, uma das cidades mais antigas dos Balcãs. Muitas vezes chamada de Porta do Oriente e do Ocidente, por estar localizada no cruzamento de estradas importantes que ligam a Europa ao Oriente Médio e à Ásia. Era uma ligação entre o Oriente e o Ocidente. E era um local ideal para descansar, pelo menos por uma noite. Naquela época, quando Constâncio parou para descansar, ela já era um local próspero com várias casas, construções e, principalmente, uma estalagem. E essa estalagem se tornou muito importante para a nossa história. Na época, os soldados podiam passar a noite em um campo próximo à aldeia. Mas um oficial importante como Constâncio, não. Ah, não. Ele pegou um quarto naquela estalagem local, provavelmente a melhor da cidade. Lá, ele podia comer, ter uma boa noite de sono e fazer uma coisa que os soldados às vezes procuravam quando estavam na cidade: ter companhia durante a noite. Segundo a história, Constâncio pediu ao dono da estalagem que lhe encontrasse uma companheira para a noite. Bom,
Isso pode não ter sido um pedido incomum, mas a forma como o dono da estalagem respondeu foi muito incomum. O dono da estalagem deve ter ficado extremamente impressionado com o tribuno Flávio Constâncio e acabou fazendo o impensável. Ele mandou buscar sua filha virgem de 16 anos. O nome dela era Helena. Mais tarde, naquela noite, enquanto dormia, Constâncio sentiu-se culpado pelo que havia feito. Os pesadelos dele naquela noite o fizeram temer ter ofendido os deuses por causa do que tinha feito com a jovem Helena. E bem cedo na manhã seguinte, ele rapidamente fez as malas e não perdeu tempo em deixar a cidade junto com seus homens. Mas antes de partir, como que para fazer as pazes, ele deu ao dono da estalagem sua capa roxa de oficial, que tinha uma fivela com suas iniciais. E disse a ele para manter a filha segura e que se ela tivesse um filho, era para ele proteger a criança como se fosse filho dele. Então, Constâncio virou-se e partiu, provavelmente achando que nunca mais veria a jovem. Mas o que Constantino não sabia era que Helena, de 16 anos, ficara mesmo grávida. No tempo devido, ela deu à luz um filho a quem chamou de Constantino, que significa pequeno Constâncio. No entanto, o pai não tinha ideia da existência do pequeno Constâncio. E também não sabemos se o menino sabia quem era o pai dele. Enquanto Constantino, o menino camponês, crescia na pacata Naissus, a vida de seu pai começava a melhorar. Constâncio, com 33 anos de idade, foi chamado pelo imperador romano Caro e informado de que ele seria nomeado governador da Dalmácia, região localizada na atual Croácia. Essa foi uma grande promoção para Constâncio, porque a Dalmácia era um importante território romano. Através dela, o império controlava o fluxo comercial entre o Oriente e o Ocidente. Sendo governador da região, ele poderia enriquecer facilmente. Isso significava que Constâncio estava progredindo e avançando. Poderia ter sido assim para Helena e Constantino, uma mãe camponesa e seu filho. Pessoas como eles não tinham acesso à elite da sociedade romana, como Constâncio. Havia um vasto abismo social entre eles que não podia ser superado. Mas quando Constantino tinha 9 anos, aconteceu uma coisa que mudou o curso da história. Foi um acaso, ou talvez não. Um grupo da cavalaria romana parou para passar a noite naquela mesma estalagem em Naissus. E pela manhã, quando chegaram ao celeiro, encontraram o jovem Constantino brincando com os cavalos. Eles ficaram tão bravos com aquele camponês insolente que começaram a espancá-lo. A mãe dele, já com seus 20 anos, ouviu a confusão, saiu correndo da casa e entrou no celeiro, gritando para os soldados: "Parem com isso! Vocês não sabem quem ele é? Ele é filho do governador!" Os soldados olharam para ela confusos e começaram a rir. Como o filho daquela camponesa poderia ser do governador romano? "Você acha que somos tolos?" eles disseram. E ela respondeu: "Juro pelos deuses que estou dizendo a verdade." E ela contou a eles a história. Quando terminou, para provar, ela correu de volta para casa e trouxe a capa de oficial que Constâncio havia dado a ela tantos anos atrás. Imagine o pânico que aqueles homens devem ter sentido ao ver as iniciais do governador na fivela. Na verdade, eles estavam espancando o filho do governador. No entanto, em vez de ficarem calados sobre isso, os soldados fizeram a coisa certa. Eles contaram ao governador que ele tinha um filho na aldeia de Naissus. E ainda disseram que o menino era a cara do pai dele. Bom, o governador poderia ficar irritado ou ficar encantado. Na verdade, ele ficou encantado e mandou chamar Helena e o filho. Helena já estava com 26 anos e ela e o menino foram recebidos na casa do governador de braços abertos. Isso deve ter sido um choque cultural enorme para aquela mulher e o filho da pequena aldeia. Eles só conheciam aquele mundinho e a vida difícil de Naissus.
e do nada estavam num palácio com colunas de mármore, jardins e banheiras luxuosas. Eles foram parar nos círculos mais altos da sociedade romana. Flávio Constâncio até achou Helena atraente o suficiente para considerar casar-se com ela. No entanto, a lei romana não permitia que Constâncio se casasse com uma camponesa como sua esposa plena. A divisão social era simplesmente grande demais. Mas a lei permitia uma forma menor de casamento chamada matrimônio concubinato. Esse tipo de casamento também dava ao filho todos os direitos legais devidos a um filho, principalmente os direitos de herança. Então foi isso que Constâncio fez. Constâncio também decidiu que sua nova família precisava atingir padrões em certas áreas, como a educação. Eles eram analfabetos e só falavam a língua local. Não falavam latim nem o grego. Então Constâncio rapidamente nomeou tutores para iniciar o trabalho de ensiná-los a ler e a escrever. Os dois progrediram nos estudos. O menino Constantino, em particular, aprendeu tudo rapidamente. E isso foi bom, porque depois ele cresceu, virou imperador e recebeu o nome Constantino o Grande, cujas ideias e decisões ousadas moldaram e transformaram o mundo para sempre, fazendo dele um verdadeiro divisor de águas. Embora os deveres e responsabilidades como imperador o tenham afastado, Constantino nunca esqueceu de sua cidade natal. Durante o seu reinado, Naissos tornou-se um importante centro cultural, econômico e militar, localizado próximo a um luxuoso palácio romano decorado com mosaicos e monumentos magníficos. Ele vinha com frequência para cá e cuidava de assuntos do Estado, incluindo a aprovação de várias leis importantes. A residência imperial também foi usada por Constantino e 6 imperadores romanos posteriores como local de descanso de suas longas viagens pelo Império e também como local de solidão durante os preparativos para a guerra. Hoje chama-se Medina e é um dos sítios arqueológicos mais importantes da região. Está coberto por um grande toldo para ajudar a preservá-lo e protegê-lo. Os arqueólogos continuam descobrindo meticulosamente os seus tesouros e os trazem à vida mais uma vez. Vocês se lembram que eu disse que falaríamos sobre 2 dos homens mais importantes de toda a história? Bom, eu gostaria de ressaltar que esse outro homem se tornaria ainda mais importante na formação da nossa civilização do que o próprio Constantino. Vamos começar pelo centro do poder imperial, a própria Roma. Esta é a Ponte Fabrício. É uma ponte que liga 2 partes da cidade de Roma sobre o rio Tibre. E provavelmente é a estrutura mais antiga da região, porque foi construída uns 60 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. O mais fascinante dessa ponte é que ela está em uso contínuo desde que foi construída até hoje em dia. É um exemplo notável da engenharia romana. Bom, os romanos eram construtores. Eles construíram toda uma infraestrutura internacional de estradas, pontes, aquedutos e outras coisas. E tudo isso ajudou a unir o enorme império que eles construíram. Esse império consistia em centenas de culturas e nacionalidades diferentes. Tinha judeus a leste, bárbaros ao norte e as antigas civilizações da Grécia, da Pérsia e do norte da África. Tudo num só império bastante estável e pacífico. Fora do Império Romano, sempre houve a ameaça de algum invasor. Mas dentro dos limites do império, era geralmente seguro e era um lugar bom para se viver. Isso se você deixar de lado a brutalidade dos romanos, a escravidão e tudo mais. Mas esse era o preço pago pela Pax Romana, a paz romana. Em retorno, do norte da Europa ao norte da África e da Espanha aos confins do Oriente Médio, as pessoas podiam contar com a água romana, as estradas romanas e a lei romana. E em comparação com a maioria das sociedades da época, Roma era notavelmente tolerante em questões religiosas. As pessoas tinham liberdade quase total em relação ao Deus e a como adorá-lo.
Uma das razões pelas quais essa vasta mistura de culturas funcionou bem por tanto tempo era que os romanos tinham uma pessoa mais importante no topo, que era o imperador. Contanto que você o respeitasse, tudo ficaria bem. Na verdade, você poderia adorar qualquer deus que quisesse, desde que também respeitasse a divindade do imperador. É claro que as pessoas sabiam que o imperador não era realmente um deus, mas essa não era a questão. A questão era que ele representava a autoridade de Roma. E isso não era um grande problema para as pessoas da época. Normalmente, tudo o que eles tinham que fazer era oferecer um pouco de incenso ao imperador de vez em quando, em datas especiais, como o aniversário dele. E depois podiam voltar às suas vidas normais. Mas os judeus eram uma exceção. Eles se recusavam a oferecer adoração ao imperador porque o livro sagrado deles proibia a idolatria. E eles eram as únicas pessoas em todo o império que estavam isentas de oferecer incenso ao imperador. Isso porque os judeus ajudaram muito Júlio César no passado. E em troca, ele aprovou leis que os isentavam de se sacrificarem pelo imperador para sempre, desde que fizessem uma coisa: orar pelo imperador. Mas aí, teve outro grupo de pessoas, os cristãos. À primeira vista, os cristãos e os judeus não pareciam diferentes. Na verdade, durante algum tempo, as pessoas viram o cristianismo apenas como uma das várias seitas do judaísmo. Mas os romanos logo descobriram que, com os cristãos, eles estavam lidando com um problema totalmente novo e um problema que eles não conseguiam entender. Primeiro, temos que tentar entender o cristianismo do ponto de vista dos romanos. Os romanos não tinham problemas com as diferentes religiões do império. Para eles, tudo era muito lógico de entender. Cada raça ou país tinha sua própria religião. Os romanos tinham sua religião nacional, os egípcios, os gregos também tinham. Então, eles entendiam que os judeus tinham sua própria religião. Todas essas eram religiões legítimas porque eram crenças antigas que pertenciam a uma cultura específica. Era tudo claro e fácil de entender. A palavra que os romanos deram a essas religiões legítimas foi religio. E essa palavra soa familiar, porque é daí que vem a nossa palavra religião. Mas o cristianismo era muito diferente. Ele tinha acabado de entrar em cena, aparentemente do nada, no começo do primeiro século. Era uma fé que não pertencia a nenhum país ou raça específica. Pessoas em todos os lugares a abraçaram. Eles não tinham limites. E os romanos suspeitavam profundamente de qualquer coisa que não fizesse parte da ordem estabelecida. E como o cristianismo não estava enraizado em tradições e práticas antigas, estava repleto do que os romanos consideravam ideias tolas. O líder tinha sido executado. E os romanos achavam que qualquer um que fizesse de um homem crucificado pela lei romana um herói, e ainda por cima o chamasse de Deus, ou era um lunático ou um traidor. Mas os cristãos não pararam por aí. Eles continuaram dizendo que seu líder havia ressuscitado dos mortos. E os romanos acreditavam que a morte era o fim. Ninguém nunca voltava da morte. Era, como dizemos, cientificamente impossível. Para eles, essa ideia era bobagem. Não existia nem nos mitos romanos. E o que deixou tudo ainda pior foi que esses cristãos disseram que esse criminoso crucificado voltaria do céu para pôr fim a todo o Império Romano e estabelecer o seu próprio reino eterno. Era isso que o livro sagrado deles, a Bíblia, previa nas profecias. Previa a ascensão e a queda de muitos impérios, incluindo Roma. Veja como o profeta Daniel descreveu isso em Daniel, capítulo 7, versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. E o seu reino nunca será destruído. E aí, é claro, surgiu o Pai Nosso, que os cristãos aprenderam a orar regularmente.
Vejamos o que diz em Mateus, capítulo 6, versículos 9 ao 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Para a mente romana, esse tipo de ideia era vista como uma coisa altamente traiçoeira contra o Império. Afinal, o Império Romano deveria durar para sempre. E aí, para piorar a situação, surgiram todos os tipos de rumores falsos sobre o que os cristãos acreditavam e como viviam. Eles foram acusados das práticas mais violentas e malignas. E esse foi outro problema. Os romanos tinham uma palavra para esse tipo de religião não tradicional e não racial. Eles chamavam de superstício. E se isso te parece familiar, é porque é daí que vem a nossa palavra atual, superstição. Para os romanos, o cristianismo não era digno de ser classificado como uma religião. Eram apenas um monte de superstições malucas. Afinal de contas, eles diziam que essa nova fé tinha sido iniciada por algum professor judeu incivilizado e sem instrução, vindo dos confins da Palestina. Para os romanos, isso era ridículo por si só. Então, os romanos consideravam o cristianismo rebelde, traiçoeiro contra o império e muito prejudicial à estrutura moral da sociedade. Esse foi um choque de impérios. Um choque entre Roma e o cristianismo. Tudo isso nos leva a outro bebê que mudou o mundo. Ele também nasceu à sombra do Império Romano. Ele também era de origem camponesa e humilde, nascido numa pequena aldeia da qual ninguém nunca tinha ouvido falar. Ele também nasceu sob uma nuvem de ilegitimidade. Seu verdadeiro pai também era muito mais poderoso do que se poderia imaginar. Ele também foi um rei improvável que mudou o mundo para sempre. Seu nome, claro, era Jesus. Jesus de Nazaré. Aquele mesmo a quem os cristãos adoravam como Deus. Agora, os cristãos, apesar de todos os falsos rumores sobre suas crenças, eram, na verdade, bons cidadãos em todos os sentidos, exceto por apenas uma coisa. Para eles, a adoração ao imperador estava fora de questão. A adoração deles estava reservada a Jesus apenas. Mas naquela época, recusar-se a adorar o imperador era rejeitar a autoridade do próprio império. E isso os tornava traidores. E como sabemos, os romanos não eram tolerantes com traidores. Tudo veio à tona em 64 d.C., quando um grande incêndio atingiu Roma. A população romana culpou seu imperador louco, Nero, e Nero culpou os cristãos como um bode expiatório conveniente. É incrível que isso tenha acontecido apenas cerca de 33 anos depois da crucificação de Jesus. E o cristianismo já havia se espalhado da Judéia até Roma. Em apenas alguns anos, ele havia atingido o coração do império. A nova religião centrada em Jesus Cristo estava conquistando os corações e as mentes dos seus cidadãos, e suas crenças, valores e princípios colidiram com os de Roma. Então, não era de admirar que os romanos considerassem o cristianismo uma séria ameaça ao seu império. Ele foi temido e odiado, e seus seguidores foram perseguidos. Mas quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais rapidamente ele crescia. Esse realmente foi um choque de impérios. As linhas de batalha estavam definidas. Temos o nascimento de 2 bebês com semelhanças surpreendentes. Temos 2 homens que vão governar 2 grandes impérios, e no devido tempo, seus caminhos estarão destinados a se cruzar. E quando esses 2 impérios colidirem, os resultados serão incríveis. Eles terão um impacto que determinará os moldes da nossa civilização e a forma como agimos e pensamos.
Império sob ataque. A fusão dos impérios. Quando deixamos Helena e seu filho Constantino no final do primeiro episódio, eles pareciam ter prosperado. Em vez de abandoná-los, o pai de Constantino, Constâncio, tirou os dois de Naissus, que na época era só uma cidadezinha, e os levou para morar com ele no palácio do governador. Constâncio até se casou com Helena, e tanto ela quanto o filho foram educados em todas as áreas da culta civilização romana. O que poderia dar errado? O imperador da época era Diocleciano. Ele virou imperador por causa de circunstâncias bastante obscuras, e muitos historiadores suspeitam que ele tenha assassinado o imperador anterior. Quando Diocleciano assumiu as rédeas do poder, rapidamente descobriu que administrar um império enorme que se estendia da Inglaterra ao norte da África e da Espanha aos confins do Oriente Médio, sem a tecnologia que hoje consideramos natural, era um trabalho enorme. Ele precisava de pessoas em quem pudesse confiar para ajudá-lo a administrar o império. É por isso que em 283 d.C., o imperador Diocleciano dividiu o império em duas seções, um império oriental e um império ocidental. Depois, dividiu a responsabilidade de administração entre 4 homens. Em cada lado do império, havia um Augusto, um imperador maior, e também um César, um Augusto iniciante. E aí aconteceu. Diocleciano nomeou Constâncio governador da Dalmácia, como imperador iniciante do Império Romano Ocidental, com o título de César. Isso teve consequências para Constantino e sua mãe. Acontece que Constâncio tinha ambições de chegar ao topo, e ele decidiu se livrar de Helena. Ele a via como abaixo do padrão. Ela ainda era só uma camponesa, não o tipo certo de companheira para o imperador. Então ele se divorciou de Helena e passou a ter uma esposa mais apropriada, Teodora, que tinha ligações políticas poderosas. Ela era filha de um imperador maior, Maximiano, e era uma mulher 26 anos mais nova do que Constâncio. Embora ele tenha feito isso por razões políticas muito boas, dá para imaginar o impacto que teve sobre Helena, quando ela soube que seria substituída por uma mulher mais jovem que tinha sangue nobre romano. Muitos historiadores acreditam que foi nesse momento que Helena buscou conforto fora das tradições de Roma e abraçou a fé cristã. As consequências disso foram surpreendentes. Um membro de uma das famílias mais importantes do Império agora pertencia a uma seita que o Império odiava com paixão. Naquela época, era crime ser cristão. Eles enfrentaram severa perseguição nas mãos dos romanos. Os cristãos adoravam a Deus e não ao imperador, e por isso eram vistos como uma ameaça ao império e enfrentavam tortura, prisão e morte. Milhares foram massacrados, e essa foi a fé que a mãe de Constantino adotou. Agora vamos voltar a Constantino. É bastante compreensível que Constantino tenha guardado rancor pelo resto da vida, pelo jeito como sua mãe foi tratada quando foi rejeitada por seu pai, Constâncio. Já adulto, Constantino recebeu a patente de centurião e foi mandado para o leste para trabalhar para o imperador que estava sempre viajando, cuidando da administração do império e inspecionando suas defesas. Esses 12 anos que passou com o imperador Diocleciano devem ter sido formativos. Ele aprendeu a administrar um império vendo o que Diocleciano fazia. E Diocleciano não era uma pessoa muito agradável. Por volta dessa época, o imperador Diocleciano foi forçado a lidar com uma séria ameaça ao seu poder. E ela veio de uma fonte improvável. Veio de uma seita religiosa chamada Maniqueus, que tinha uma base de poder no Egito. Esse grupo foi fundado por um persa chamado Manes. Manes se autodenominava apóstolo de Cristo, embora promovesse crenças que iam em desacordo com o cristianismo, como a reencarnação. No entanto, Manes pegou emprestadas muitas coisas do cristianismo
bem como de outras religiões como o budismo, o zoroastrismo e o hinduísmo. Os romanos geralmente não ligavam para as crenças das pessoas, desde que elas não fizessem o que os maniqueístas fizeram no Egito. Eles organizaram uma revolta militar e, naquele momento, as crenças religiosas deles subitamente viraram um grande problema. Diocleciano reprimiu brutalmente a rebelião no Egito, enviando literalmente os maniqueístas para as minas de sal. E Constantino estava lá ao lado de seu imperador. Os romanos não conseguiam diferenciar os cristãos dos maniqueístas. Eles não viam diferença. E o imperador iniciante de Diocleciano no Oriente, César Galério, odiava muito os cristãos. Então ele começou a pressionar Diocleciano para que ele fizesse algo em relação aos cristãos desagradáveis que estavam abalando o império. Mais ou menos na mesma época, o filósofo pagão Porfírio começou a publicar um texto contra a fé cristã. Ele era um homem muito culto e seus ataques foram tão fortes que os cristãos continuaram a se defender deles muito depois de sua morte. E no fim, Diocleciano decidiu que precisava fazer alguma coisa em relação aos cristãos. Mas sabia que perseguir os cristãos no passado não tinha funcionado. Quanto mais eles eram mortos, mais cresciam em número. Então ele decidiu começar aplicando penalidades civis. A primeira coisa que o imperador fez foi demitir todos os cristãos do exército e depois todos os cristãos que trabalhavam no palácio. No entanto, quando isso não pareceu ter nenhum impacto, Diocleciano emitiu um decreto contra os cristãos a ser aplicado em todo o império, incluindo o do Ocidente. Eles não tinham mais o direito de adorar, as igrejas deles seriam demolidas e suas escrituras queimadas publicamente. Os cristãos tiveram seus direitos negados, e para que qualquer um pudesse atacá-los e roubá-los e sair impune, eles foram considerados não pessoas. Poucos meses depois, os líderes da igreja foram presos e informados de que, se não oferecessem sacrifícios ao imperador como todos os outros, seriam condenados à morte. Então o decreto foi afixado em locais públicos. Naquele mesmo dia, um cristão chamado Eurius perdeu a paciência, rasgou o decreto e pisou em cima. Ele foi preso na hora e levado para julgamento. Quando o juiz disse a ele qual seria a pena provável, Eurius respondeu: "Se vocês me matarem, não me darão a morte, mas a vida eterna. Tenho pena de vocês." O juiz respondeu: "Você é um idiota, mas a lei não isenta os idiotas da punição justa. Leve-o embora, torture-o e depois queime-o na fogueira." Os guardas levaram Eurius, torturaram ele a noite toda e, quando o sol nasceu, eles o amarraram a uma estaca e o deixaram queimar. Foi relatado que ele aceitou a morte com admirável paciência e em paz. O que o imperador Diocleciano queria era que os cristãos recuperassem o juízo, segundo ele, e oferecessem sacrifícios aos deuses. Mas eles nunca fizeram isso. Eles se recusaram. Eurius foi a primeira vítima da infame perseguição de Diocleciano, mas não foi a última. Foram muitas. Em abril de 304 d.C., o simples fato de ser cristão era motivo de pena de morte. E era um crime mortal ser cristão. Porém, na prática, a perseguição aos cristãos não foi universal ou uniforme em todo o império. A situação era muito pior no Oriente porque Galério odiava o cristianismo. Na verdade, no oeste do império, nem sempre foi tão ruim. Era onde Constâncio era o César, o segundo em comando. Isso nos leva de volta a Constâncio e Helena. Porque depois que Constâncio se divorciou de Helena e se casou com Teodora, eles tiveram uma filha a quem deram o nome de Anastácia. E isso é importante, porque esse é um nome cristão que significa ressurreição. Embora divorciada, Helena ainda fazia parte da residência imperial. Talvez esse nome cristão se devesse de alguma forma à influência dela. Ou talvez fosse a influência de outros cristãos no palácio. Nunca saberemos ao certo.
mas parece óbvio que os cristãos tiveram influência na residência de Constâncio. É provável que Constantino tenha sido exposto à fé cristã antes de ir viver com Diocleciano. Porém, ao contrário de sua mãe, ele não virou cristão naquela época, mas isso pode explicar sua afinidade posterior com a religião. Pouco depois do início da perseguição aos cristãos, Diocleciano fez uma coisa que nenhum outro imperador romano havia feito. Ele decidiu que estava velho demais para governar e, portanto, para o bem do império, optou por se aposentar enquanto ainda estava no seu auge. Diocleciano contatou o imperador maior do Ocidente, Maximiano, e sugeriu que ambos se afastassem e promovessem os comandantes menores para a posição superior. Logo depois disso, Constantino viu a oportunidade de tomar o poder e a chave para o poder era o exército de seu pai. Então, Constantino fugiu do palácio onde ele havia sido criado e viajou para o oeste mais rápido que pôde. Ele estava tão desesperado para fugir e alcançar seu pai que matou todos os cavalos ao longo da estrada imperial para deter qualquer perseguidor. Constantino e seu pai se reuniram na Gália, onde travaram uma batalha juntos contra os Pictos, uma tribo feroz das Ilhas Britânicas. Nessa batalha, Constantino lutou tão bravamente e magnificamente que o exército honrou o pedido de seu pai moribundo e em 25 de julho de 306 d.C., os homens pegaram a capa roxa de seu pai e o aclamaram como Augusto, o governante do Império Ocidental. Mas Constantino não queria apenas o Ocidente. Ele queria todo o Império. Mas ele ainda tinha uma oposição poderosa. E como ele era esperto e paciente, ele esperou até que o momento certo se apresentasse. E ele não teve que esperar muito. Magêncio era filho do aposentado Augusto Ocidental Maximiano. E ele achava que deveria governar o Império. Por isso, convenceu a cidade de Roma a se rebelar contra Constantino. Na época, Constantino ainda era um pagão que sacrificava a Apolo antes de cada batalha. E a influência cristã na casa dele continuou aumentando. Não só a mãe, mas também a madrasta dele, Teodora, também se converteu e até mantinha um ministro cristão dentro da própria casa. Então Constantino iniciou sua longa marcha em direção a Roma e seu encontro com o destino, abrindo caminho contra as forças de Magêncio. Constantino não foi só um grande líder. Ele também foi um guerreiro inspirador que liderou a frente de batalha. Ele decidiu acampar um pouco longe de Roma. As linhas de batalha estavam traçadas. Dentro de Roma, Magêncio fez um ataque antecipado muito incomum. Ele consultou os sagrados livros sibilinos, uma coleção de profecias pagãs, para ver se conseguia encontrar ali uma profecia sobre quem venceria a batalha contra Constantino. A resposta que ele teve foi, abro aspas, amanhã o inimigo de Roma perecerá. Magêncio ficou encantado, porque, do ponto de vista dele, o inimigo de Roma não era outro senão Constantino. E a profecia sibilina também falava que deveria haver uma batalha no dia seguinte. Mas Constantino não mostrava nenhum sinal de ataque, o que significava que Magêncio teria que atacar primeiro. Acampado fora da cidade, um mensageiro trouxe as más notícias para Constantino. Magêncio afirmava ter descoberto uma profecia que previa que ele venceria e Constantino seria morto. Os romanos eram muito supersticiosos e Constantino viu o ânimo dos seus homens desmoronar à medida que a notícia se espalhava por todo o seu exército. Constantino sabia que precisava criar seu próprio presságio para fortalecer o ânimo de seus homens antes da batalha iminente. E foi então que um dos episódios mais famosos da história mundial se desenrolou de repente. E foi nesse momento que as histórias de Jesus e Constantino começaram a se fundir. A mensagem de Jesus Cristo estava se espalhando pelo mundo,
e havia alcançado o coração do império, a própria Roma. Conquistou até mesmo a lealdade de membros da própria família de Constantino, seu círculo íntimo. E aí, enquanto enfrentava o seu maior desafio na cidade de Roma, e desesperado por poderes sobrenaturais para protegê-lo do perigo e trazer a vitória, Constantino estendeu a mão e abraçou o cristianismo e o império de Jesus Cristo. Foi um choque de culturas, crenças e fés, mas Constantino acabou se dedicando e se alinhando com o cristianismo. E sob sua bandeira, Constantino criou seu próprio talismã, o Shi-Ho. E o Shi-Ho era, na verdade, duas letras gregas misturadas. A letra Shi, que se parece com a nossa letra X, mas na verdade é um CH, e a letra Rho, que se parece com a nossa letra P, mas é a letra R. É amplamente reconhecido como um símbolo cristão por ser uma sobreposição das duas primeiras letras do nome de Cristo em grego, Shi e Rho. Constantino disse aos seus homens que tinha visto o símbolo num sonho e que o exército tinha que colocá-lo nos seus escudos porque era uma garantia de que venceriam. Há uma lenda, da qual não existem evidências, de que enquanto o pessoal ainda estava na Gália, a caminho de Roma, Constantino e todo o exército viram uma cruz de luz sobreposta ao sol. Junto a ela, em grego, estavam as palavras: "Neste sinal, você vencerá." E assim, através de Constantino, os dois impérios se colidiram e se fundiram. Roma e o cristianismo estavam entrelaçados e interligados. Mas teve uma estranha reviravolta nessa fusão. Tinha mais coisa por trás. Porque sempre que a política e a religião se unem, existe um perigo muito real de que a verdade sofra e seja comprometida. E isso ficou evidente nessa nova fusão desde o começo. Na verdade, esse foi um dos maiores segredos da história. Vejam, o Shi-Ho não era um símbolo novo. Era anterior a Constantino e até mesmo anterior a Cristo e ao cristianismo. O Shi-Ho era comumente usado pelos pagãos e significava boa sorte. Originalmente era um símbolo pagão, mas foi adotado por Constantino, dando uma conotação cristã. Mas pelo menos o seu exército avançou com um bom presságio, um sinal de que os deuses os ajudariam a libertar a cidade de Roma de Magêncio. Muitos estudiosos dizem que a conversão de Constantino foi mais uma conveniência e superstição do que um despertar religioso genuíno. O que aconteceu em seguida foi a famosa Batalha da Ponte Milvia. No começo da manhã, o exército de Magêncio lançou um ataque surpresa contra Constantino pela Ponte Milvia, perto de Roma. Magêncio tinha certeza de que venceria. Ele tinha mais homens do que o exército de Constantino e tinha a profecia sibilina ao lado dele. O que poderia dar errado? Mas Constantino estava preparado. O contra-ataque dele foi mortalmente rápido e feroz. Ele atacou o exército de Magêncio antes que eles pudessem voltar pela ponte para um local seguro. No meio da batalha, Magêncio foi empurrado de seu cavalo e caiu da ponte dentro da água. Por causa da armadura pesada, ele não teve chance. Seu corpo coberto de lama foi encontrado nos juncos na manhã seguinte. A batalha foi brutal e durou o dia todo até o meio da tarde. No final, Magêncio morreu, seu exército foi massacrado e Constantino saiu vitorioso. No dia 29 de outubro de 312 d.C., Constantino e seus homens entraram triunfantes na cidade com o símbolo Shi-Ho estampado em seus escudos, e Constantino entrou com a cabeça de Magêncio em uma lança. Isso era incomum. Mas tinha outra coisa também muito incomum na procissão da vitória de Constantino. O costume era o herói vencedor seguir até o Monte Capitolino para oferecer sacrifícios no templo de Júpiter. Mas daquela vez,
não houve sacrifícios. Júpiter não recebeu o crédito. Desta vez, a honra foi para o deus cristão. Constantino foi influenciado pela religião de sua mãe e adotou o cristianismo em momentos de necessidade. Os dois impérios sempre estiveram em guerra, mas haviam se fundido de uma forma muito diferente. A religião e a política haviam se unido de um jeito nunca visto antes e com consequências muito importantes. Daquele momento em diante, nada no mundo ocidental voltaria a ser como antes. O cristianismo havia sobrevivido à perseguição do império, mas poderia agora sobreviver à aceitação do imperador e manter a sua autenticidade e pureza. O Império Traído. A vitória de Constantino na Batalha da Ponte Milvia definiria o mundo em que vivemos hoje. Foi um ponto de virada na história. Constantino, o Grande, influenciou a maneira como pensamos, como vivemos e no que acreditamos. Ele foi um divisor de águas. Ele foi fortemente influenciado pela religião de sua mãe e atribuiu ao deus cristão a sua vitória na batalha. Em troca, Constantino tirou o cristianismo das sombras e fez dele a principal religião do Império Romano. Pouco depois de derrotar Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, Constantino entrou em Roma. Ele provou ser extremamente generoso e magnânimo com seus antigos inimigos. Isso incluía o Senado de Roma, que apoiou Magêncio. Em vez de se vingar e executar os senadores, Constantino prometeu restaurá-los ao seu antigo poder e glória. O Senado ficou tão grato que encomendou a construção do Arco de Constantino. Esse monumento magnífico que pode ser visitado até hoje no coração de Roma. Aquele dia, quando Constantino entrou vitorioso em Roma, foi o dia em que os caminhos de Jesus e Constantino finalmente se encontraram de forma decisiva. Foi um choque de impérios. Roma e o cristianismo. Foi um choque de culturas, crenças e fés. Mas houve uma reviravolta estranha desse choque de impérios. O que aconteceu em seguida foi tão explosivo que mudou tudo. Mudou o Império Romano, a Igreja Cristã, a política mundial e a forma como vemos o mundo até hoje. Constantino tomou a decisão radical de fundir esses dois impérios, de combiná-los num só. Mas havia mais coisa por trás do gesto. Sob o comando de Constantino, a religião cristã mudou porque o príncipe da paz tinha virado o deus romano da guerra. Jesus deixou de ser o deus dos excluídos e perseguidos para se tornar o deus do Império Romano. Com Constantino, os cristãos não eram mais um grupo marginal. Em vez disso, estavam no coração do próprio império. O Édito de Milão de Constantino, em 313 d.C., deu aos cristãos liberdade religiosa e direitos iguais em todo o império. Ele nomeou cristãos para altos cargos e deu aos sacerdotes cristãos os mesmos privilégios que os pagãos tinham. Os cristãos receberam a chave do poder imperial. Constantino rapidamente conquistou o resto do império e reuniu todas as terras de Roma sob uma única bandeira. Ele se tornou o único governante, o homem mais poderoso da terra. Embora Constantino se mostrasse um bom imperador, a consequência mais importante de sua vitória foi religiosa. Constantino sabia que teria que encontrar um jeito
de manter o vasto império unido. Um jeito de alcançar a harmonia. E foi o cristianismo. Constantino admirava a força cristã, o comprometimento e a resistência. Ele também ficou impressionado com a união deles. Ele viu como eles permaneceram unidos contra a perseguição. Eles pareciam tão perfeitamente unidos, tão perfeitamente de acordo, que nada poderia fazê-los cair. E era isso que ele queria para o seu império. Ele rapidamente percebeu que se pudesse usar o cristianismo para criar uma população que fosse tão dedicada ao império como os cristãos eram a Cristo, isso selaria e asseguraria a sua autoridade. A estratégia dele era clara e simples. Constantino tentaria manter o império unido, juntando os pagãos e os cristãos em um grande sistema religioso. No entanto, se Constantino alguma vez se converteu genuinamente ao cristianismo, a fé dele não era nada digna do príncipe da paz. Constantino não teve problemas em assassinar parentes que considerava potenciais ameaças políticas. E isso incluía sua esposa e seu filho. Crispo, filho de Constantino, de 21 anos, tinha acabado de ter uma brilhante vitória militar. Constantino deve ter se sentido ameaçado pela popularidade dele e o condenou à morte. Depois, ele matou a esposa, basicamente fervendo-a em uma banheira quente. Se lembra das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 20? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não há dúvida de que Constantino conhecia o Deus cristão, respeitava a fé e admirava a dedicação dos cristãos. Porém, respeitar a Deus e submeter sua vida e vontade a Ele eram duas coisas diferentes. Constantino acreditava que se conseguisse fundir a igreja cristã com Roma, esta seria a receita para a estabilidade política a longo prazo. Ele se envolveu ativamente nos assuntos e na administração da igreja. O Estado e a igreja tornaram-se cada vez mais entrelaçados e interligados. Naquela época, o Egito era um foco de controvérsia entre os cristãos. E surgiu uma questão polêmica que causou profunda divisão e ameaçou a união da igreja. A disputa centrou-se em saber se os cristãos que tinham desistido da fé e deixado a igreja durante a perseguição anterior deveriam ser autorizados a voltar à igreja agora que a perseguição tinha terminado e era seguro voltar a ser cristão. Aqueles que permaneceram na igreja chamavam aqueles que cederam à pressão da perseguição e deixaram a igreja de traditores. Inclusive é daí que vem a palavra traidor. O bispo era a favor de deixá-los voltar, mas os cristãos linha dura não queriam que os traidores voltassem e queriam que um homem fosse o bispo. Seu nome era Donato Magno. E é daí que vem o nome de Controvérsia de Donato. A controvérsia ameaçava acabar com a igreja. E como os grupos em conflito não conseguiram resolver o problema sozinhos, pediram ao imperador que interviesse e resolvesse essa disputa interna da igreja. Esse foi um momento crucial. Um afastamento radical da forma como os cristãos costumavam resolver suas disputas internas. O Estado tinha dado liberdade religiosa à igreja. E a igreja agora acabou colocando o poder de decisão de seus assuntos internos nas mãos do Estado. Em 314 d.C., Constantino convocou todos os bispos de todo o império para ajudar a decidir a questão. E a decisão foi contra os donatistas e a favor de permitir que os traidores voltassem à igreja. Mas os donatistas não aceitaram a decisão e Constantino ficou furioso. Ele os ameaçou com graves consequências se eles não se alinhassem. Essa foi a primeira vez que a força do Estado foi ameaçada por resolver uma disputa interna da igreja. O Estado ficou cada vez mais envolvido nos assuntos da igreja e o imperador queria uma definição unificada daquilo que os cristãos acreditavam.
Então ele organizou e participou pessoalmente do Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Foi realizado na atual Turquia e foi um dos concílios eclesiásticos mais importantes da história. Os primeiros cristãos determinaram sempre suas crenças com base no que a Bíblia ensinava. E, felizmente, a posição bíblica bem estabelecida deles sobre a divindade de Cristo e os livros da Bíblia foram aceitos em Nicéia. Mas uma mudança começou a acontecer. O Estado e as influências externas, e não a Bíblia, começaram a interferir e a determinar o que a Igreja acreditava. A Bíblia não era mais a autoridade final em assuntos religiosos. O imperador tinha a palavra final e tinha um papel importante. O Concílio de Nicéia ajudou a enfatizar o novo papel de Constantino como chefe da Igreja cristã e ajudou a selar o casamento entre Igreja e Estado, o que definiria a Igreja daquele dia em diante. Mas o padrão da verdade para os cristãos não era o Estado, nem o imperador, mas as Escrituras, a Bíblia. Veja o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A partir de Constantino, no entanto, a Igreja cristã ficou cheia de pessoas do público romano em geral em busca de oportunidades. Isso porque o cristianismo estava a favor do imperador. O cristianismo tornou-se popular, tanto que os pagãos foram batizados na Igreja. O termo paganismo foi usado pela primeira vez no século IV pelos primeiros cristãos para descrever pessoas do Império Romano que praticavam o politeísmo, isto é, que adoravam muitos deuses em vez do único Deus verdadeiro que os cristãos adoravam. Esses pagãos se juntaram à Igreja, mas também trouxeram com eles muitas de suas imagens, crenças e práticas pagãs. Isso foi o que um historiador escreveu. Os novos cristãos eram, no que diz respeito aos seus pensamentos e hábitos, os mesmos velhos pagãos. O avanço deles nas igrejas não eliminou o paganismo. Pelo contrário, hordas de pagãos batizados mostravam que o paganismo tinha diluído as energias morais do cristianismo organizado ao ponto da impotência. E tem outro historiador, Bruce Shelley, em seu livro Church History in Plain Language. Quaisquer que fossem os motivos de Constantino para adotar a fé cristã, o resultado foi um declínio do compromisso cristão. Os fiéis íntegros que Diocleciano matou foram substituídos por uma multidão mista de pagãos semi-convertidos. Esse é o registro da história. Os fatos são claros. Vejamos outro historiador. O paganismo sobreviveu na forma de ritos e costumes antigos, tolerados ou aceitos e transformados por uma igreja muitas vezes indulgente. E assim, silenciosa e gradualmente, crenças, práticas e doutrinas que nunca haviam sido ensinadas por Jesus, doutrinas que não eram encontradas na Bíblia, penetraram na igreja. Ensinamentos falsos penetraram na igreja, e muitas das grandes verdades que Jesus ensinou foram perdidas. A igreja, a fortaleza da verdade que Jesus e os apóstolos construíram, foi enfraquecida e reduzida a ruínas pela introdução e disseminação insidiosa de objetos, crenças e práticas pagãs. E ao acomodar o paganismo e se comprometer com o Estado, o que os nossos antepassados cristãos fizeram foi lançar o que poderíamos chamar de um império substituto. Parecia o cristianismo, tinha traços do cristianismo, mas tinha alguns problemas reais. Era um impostor, uma falsificação. A política e o paganismo de estilo romano conseguiram entrar na igreja cristã e em suas crenças. Com o passar dos anos, a igreja passou a se preocupar menos com o cumprimento da palavra de Deus na esperança do retorno de Cristo e mais com os governos mundanos. Com o imperador romano à frente da igreja, os cristãos começaram a lidar com certos assuntos da forma que Constantino lidava.
eles começaram a usar a coerção e a força em vez da persuasão. A perseguição e matança de outros cristãos por parte dos cristãos, usando a força aprovada pelo Estado, começou na época de Constantino. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Em vez disso, ele diz em Mateus capítulo 22, versículo 21. Dai, portanto, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas com Constantino, os cristãos começaram a confundir os limites entre o que pertencia a Deus e o que pertencia a César. Constantino estava disposto a sacrificar os ensinamentos da Bíblia a fim de facilitar o máximo possível a entrada de pagãos na igreja. Isso inclui a entrada de muitos dos dias santos pagãos para o cristianismo, a fim de tornar mais fácil a conversão dos pagãos. É por isso que muitas datas sagradas do calendário cristão tiveram suas origens no paganismo. Constantino apenas pegou os dias sagrados pagãos e deu a eles um nome diferente, mas manteve suas tradições e símbolos pagãos. Em 321 d.C., Constantino até aprovou uma lei proibindo o trabalho no domingo. A lei dizia: no venerável dia do sol, que descansem os magistrados e as pessoas que residem nas cidades e que todas as oficinas fiquem fechadas. Quando Constantino aprovou essa lei, embora fosse influenciado pelo cristianismo, ele não havia abandonado o paganismo. Provavelmente foi por isso que ele se referiu ao primeiro dia da semana como o venerável dia do sol. O primeiro dia da semana era dedicado ao deus Sol pelos antigos romanos. É o dia que chamamos de domingo atualmente. O que Constantino fez foi cristianizá-lo e depois usar a força do Estado para torná-lo obrigatório. Vejam como os historiadores registraram isso. A igreja fez do domingo um dia sagrado, em grande parte por ser o festival semanal do Sol, e era uma política cristã definitiva assumir o controle das festas pagãs queridas pelo povo pela tradição e dar a elas um significado cristão. 4 anos depois, em Nicéia, Constantino fez o mesmo com a Páscoa, que era originalmente uma festa pagã milhares de anos anterior a Cristo e que era associada ao renascimento e à fertilidade, usando coelhos e ovos como símbolos. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., ela foi adotada como a celebração da ressurreição de Cristo. Foi oficialmente confirmada como uma celebração cristã e ligada ao ciclo lunar. De acordo com a regra da Páscoa, ela deveria ser celebrada no primeiro domingo, logo após a lua cheia, no ou após o equinócio da primavera. O Natal também foi oficialmente adotado como uma celebração cristã durante esse período da história. Ninguém sabe o verdadeiro aniversário de Jesus. Nenhuma data é fornecida na Bíblia. Os pagãos celebravam o nascimento de Mitra, o deus do sol, no dia 25 de dezembro. Sob o comando de Constantino, foi aceito como aniversário de Jesus e a igreja em Roma começou a celebrar formalmente o Natal em 25 de dezembro de 336 d.C. E assim, com tudo isso acontecendo, os dois impérios se fundiram. O cristianismo e Roma tornaram-se entrelaçados e interligados. Devido a Constantino, muitos dos nossos dias santos cristãos, símbolos, tradições, costumes e crenças têm DNA pagão. A vitória de Constantino na Batalha da Ponte Milvia definiu o mundo em que vivemos hoje. Foi um ponto de mudança na história. Constantino o Grande influenciou o jeito como pensamos, como vivemos e no que acreditamos. Esse é o testemunho da história. As digitais dele estão por toda parte. Este é o relato de uma autoridade eclesiástica, o cardeal Henry Newman. O uso de templos e velas, água benta, dias e épocas sagradas são todos de origem pagã e santificados pela sua adoção na igreja.
Agora, isso deveria nos surpreender? A Bíblia não previu que exatamente isso aconteceria com a igreja? Observe a advertência do apóstolo Pedro em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2. Haverá falsos profetas entre vós, que secretamente introduzirão heresias destruidoras, e muitos seguirão os caminhos destrutivos. Paulo também previu que as grandes verdades da Bíblia sofreriam e que novos ensinos falsos entrariam na igreja. Ouçam o que ele disse em Atos capítulo 20, versículo 29. Pois eu sei que, depois da minha partida, lobos selvagens entrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. O apóstolo Paulo advertiu que depois de sua morte, mudanças e concessões prejudicariam a igreja. E foi exatamente isso que aconteceu, exatamente como a Bíblia previu. Mas havia cristãos no Império que atenderam ao aviso da Bíblia. Eles rejeitaram as mudanças e o paganismo introduzidos por Constantino e por outros. Eles decidiram permanecer fiéis à Bíblia e a seus ensinamentos. Eles permaneceram fiéis a Jesus. Existiram dois impérios, o de César e o de Cristo. Aqueles primeiros cristãos fiéis tomaram sua decisão. Eles decidiram a qual império eles pertenceriam. Está descrito no livro bíblico de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Ele destruirá e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aqueles primeiros cristãos lembraram-se da promessa de Jesus encontrada em Lucas capítulo 12, versículo 32. Não temais, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. O Império contra-ataca. Por incrível que pareça, grande parte da história do mundo foi moldada dentro das fronteiras do pequeno país de Israel. Essa terra tem um grande significado para judeus, cristãos e muçulmanos, e é chamada por muitos de Terra Santa. Foi aqui que Salomão construiu seu templo, Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu, e Maomé subiu aos céus. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três grandes religiões monoteístas, têm Jerusalém como sua cidade santa. É a cidade mais sagrada do mundo e a mais importante na história da Bíblia. Ela tem um significado especial para os cristãos, porque foi lá que Jesus foi julgado, crucificado, sepultado e ressuscitou. Com tamanha importância, não é de surpreender que Jerusalém tenha desempenhado um papel importante no estabelecimento do Império falsificado. Vejam o que aconteceu. Constantino nasceu por volta de 272 d.C. em Naísso, atual cidade de Nis, no sul da Sérvia. Devido a uma série de coincidências incríveis e de conquistas surpreendentes, Constantino foi nomeado Augusto, governante do Império Ocidental em York, na Grã-Bretanha, após a morte de seu pai. Mas ele queria mais. Ele tinha ambições de governar todo o Império. Por conta disso, ele marchou para Roma. No caminho, ele viu uma cruz brilhante, sobreposta ao sol. E junto a ela, em grego, estavam as palavras: "Neste sinal, você vencerá." Então, Constantino, que era um adorador pagão do sol, converteu-se e abraçou o cristianismo. E seu exército, com seu novo símbolo, o Shi-Ho, estampado em seus escudos, saiu vitorioso da famosa batalha da Ponte Milvia. E agora, todo o império era dele. Constantino, filho ilegítimo de uma camponesa, virou o homem mais poderoso da terra, o imperador de Roma. Para ele, o Deus cristão foi o responsável por sua vitória e pela ascensão ao poder. Em troca, Constantino tirou o cristianismo das sombras
e fez dele a principal religião do Império Romano. Mas há muita controvérsia sobre a relação entre Constantino e o cristianismo, porque, veja, não há nenhuma evidência histórica de que Constantino tenha mesmo se convertido ao cristianismo. Ele nunca abandonou completamente suas raízes pagãs e continuou com muitas práticas pagãs, incluindo a veneração ao sol. Então, todas as evidências sugerem que ele era um oportunista que usou o cristianismo para obter ganhos políticos. Constantino sabia que teria que encontrar um jeito de manter o vasto império unido, um jeito de alcançar a harmonia. E foi aí que ele precisou do cristianismo. A estratégia dele era clara e simples. Constantino tentaria manter o Império unido, juntando pagãos e cristãos em um grande sistema religioso. Ele criaria um império substituto diferente, um império falsificado. Constantino acreditava que se conseguisse fundir a Igreja Cristã com Roma, esta seria a receita para a estabilidade política a longo prazo. E então ele se envolveu ativamente nos assuntos e na administração da Igreja. O resultado final foi a unificação da Igreja com o Estado. Constantino organizou e participou dos grandes concílios da Igreja e desempenhou um papel importante nas decisões de doutrina e ensino. Os primeiros cristãos sempre determinaram suas crenças com base no que a Bíblia ensinava, mas uma mudança começou a acontecer. O Estado, que se baseava nas influências externas e não na Bíblia, começou a interferir e a determinar as crenças da Igreja. A Bíblia não era mais a autoridade final em assuntos religiosos. O imperador tinha a palavra final e desempenhava um papel importante. Isso foi claramente visto no Concílio de Nicéia em 325 d.C., um dos concílios eclesiásticos mais importantes da história. Ele estabeleceu uma definição unificada daquilo que os cristãos acreditavam. Constantino desempenhou um papel de liderança, enfatizando sua nova posição como verdadeiro líder da Igreja. Além de presidir o Concílio de Nicéia, Constantino embarcou em um ambicioso programa de construção de igrejas que incluía a construção da primeira basílica dedicada a Pedro em Roma. E um ano depois do concílio, ele encarregou sua mãe, Helena, de viajar a Jerusalém para redescobrir os locais associados aos acontecimentos notáveis da vida de Jesus, com a intenção de construir grandes igrejas nesses locais também. Ele também procurou relíquias, coisas pertencentes a Jesus ou a pessoas associadas a ele. A iniciativa de Constantino abriu caminho para a transformação de Jerusalém na cidade santa do cristianismo e mudou para sempre o destino de Jerusalém. Embora sua mãe, Helena, tenha chegado a Jerusalém cerca de 300 anos depois da época de Jesus, período durante o qual a cidade foi totalmente destruída em pelo menos 2 ocasiões, ela afirmou ter localizado os lugares exatos associados a eventos importantes na vida de Jesus. Ela teria encontrado o local onde Jesus nasceu, o campo onde o pastor viu o anjo, o local onde ficava a carpintaria de José, o local onde Jesus foi batizado, o local perto da Galileia, onde aconteceu o milagre dos peixes e dos pães, o local onde Jesus estava quando proferia o sermão da montanha. Ela viu o local onde Jesus transformou água em vinho, o local onde Judas traiu Jesus com um beijo, o verdadeiro caminho que Jesus percorreu para a crucificação, a Via Dolorosa. Ela descobriu onde ele foi crucificado, sepultado e ressuscitou, e onde ele subiu aos céus. Ela afirmou ter encontrado tudo. Mas não foi só isso. Ela achou mais. Ela supostamente encontrou os itens que foram usados por Jesus e associados à crucificação dele. Ela afirmou ter encontrado a verdadeira cruz, a placa da cruz, os pregos da crucificação, a coroa de espinhos, o túmulo de Jesus, a esponja, a lança e as roupas funerárias. E outras relíquias, como os ossos e pertences dos apóstolos
e de pessoas associadas a Jesus. Essas chamadas descobertas aqui em Jerusalém e na Terra Santa provocaram uma mudança radical no cristianismo e na igreja. Até então, ninguém havia se concentrado nos locais da terra natal de Jesus e onde ele possivelmente teria andado e trabalhado. Mas aí, tudo mudou. Algumas das maiores e mais sagradas igrejas do cristianismo foram construídas nesses locais, e isso criou uma trilha de peregrinação para quem desejava visitar todos os locais do Evangelho. Visitantes cristãos começaram a chegar em grande número. Jerusalém deixou de ser só mais um posto avançado dentro do território romano e virou uma parte fundamental e central do novo império. E as relíquias de objetos supostamente associados a Jesus ou a pessoas próximas a ele, incluindo ossos, dentes, cabelos e pertences dos apóstolos e santos, foram levados para Roma por Helena. E aí, eles começaram uma mania de veneração de objetos sagrados. O povo da Europa Ocidental ficou obcecado por relíquias. E em pouco tempo, parecia que todas as igrejas na Europa tinham ou queriam algum tipo de relíquia para atrair visitantes e aumentar a congregação. As relíquias eram expostas ou colocadas no altar ou colocadas em tumbas especiais. As pessoas acreditavam que as relíquias poderiam curar os doentes, extinguir incêndios, proteger aldeias e derrotar exércitos. Tudo isso alimentou a demanda por esses itens e um mercado muito lucrativo se desenvolveu em torno das relíquias. Assim, por razões religiosas, econômicas e até políticas, o número de relíquias cresceu gradualmente até existirem milhares delas. As relíquias viraram uma boa estratégia de lucro e tinha muita fraude envolvida. Por exemplo, diziam que era possível construir uma embarcação grande com todos os pedaços de madeira que diziam ser da cruz de Jesus. E diziam que mais de 1000 pregos foram usados em sua crucificação. Havia várias cabeças que eles diziam pertencer a João Batista. E havia pelo menos 28 túmulos dos apóstolos, quando Jesus só tinha 12 deles. Então é óbvio que muitas relíquias religiosas eram geralmente fraudes. Mas o verdadeiro problema era muito mais profundo que isso. Veja bem, os primeiros seguidores de Jesus e os primeiros cristãos baseavam todas as suas crenças nos ensinamentos puros de Jesus e em sua palavra, a Bíblia. A salvação e a santidade vinham através da crença e da fé, somente em Jesus. De repente, tudo havia mudado. Em vez de depositarem a fé em Jesus, as pessoas começaram a venerar relíquias. Essas relíquias viraram objetos de devoção. As pessoas acreditavam que, ao se aproximarem de objetos associados a alguma pessoa santa ou um santo, a santidade dessa pessoa era de alguma forma compartilhada com elas ou transferida para elas. Elas acreditavam que era assim que virariam santas, que assim conseguiriam a salvação. Relíquias, peregrinações e imagens tornaram-se centrais para o cristianismo. O acesso a Jesus e a salvação não se dava mais pela fé e pela crença, mas por meio de imagens e objetos de devoção. E assim, o conceito de relíquias, de coisas sagradas, enfraqueceu sutilmente a mensagem central do cristianismo, a mensagem de Jesus e da Bíblia. Infelizmente, a igreja acabou adotando as crenças e as práticas do paganismo. O cristianismo tornou-se popular. Tanto é verdade que os pagãos foram batizados na igreja. E esses pagãos se uniram à igreja. Mas eles também trouxeram junto muitas de suas imagens, objetos, crenças e práticas pagãs. A reverência às relíquias, a veneração dos santos, o uso de templos e velas, a água benta, dias e épocas sagradas, tudo isso era de origem pagã. E muitas práticas foram aceitas pela igreja durante o século IV. Na época de Constantino. Ele mudou radicalmente a igreja e suas crenças. Além de Cristo e dos escritores da Bíblia, ninguém exerceu mais influência na igreja cristã do que Constantino.
Ele foi um divisor de águas. Na verdade, a marca dele permanece até hoje e está profundamente enraizada na estrutura e funcionamento de grande parte do cristianismo. Ouça o que um historiador escreveu. O paganismo sobreviveu na forma de ritos e costumes antigos, tolerados ou aceitos, e transformados por uma igreja muitas vezes indulgente. O paganismo passou como sangue materno para a nova religião. A igreja, a fortaleza da verdade que Jesus e os apóstolos construíram, foi enfraquecida e alterada pela introdução e disseminação insidiosa de relíquias, objetos, crenças e práticas pagãs. O cristianismo foi corrompido. E ao aceitar o paganismo e comprometer-se com o Estado, o que nossos antepassados cristãos fizeram foi lançar o que poderíamos chamar de um substituto, um império falsificado. Parecia o cristianismo, tinha traços do cristianismo, mas tinha alguns problemas reais. Era um impostor, um império falsificado. Porém, o império, o verdadeiro império, contra-atacou. Não com espadas, lanças e escudos, mas com a palavra, o caminho, a verdade e a vida. E Deus não foi apanhado de surpresa ou despreparado. Deus lançou o contra-ataque final baseado em Jesus Cristo e em sua palavra. Sim, Deus tinha um plano, uma estratégia. Ele manteria a chama da verdade viva através de seguidores fiéis, testemunhas que não aceitavam os falsos ensinamentos e as práticas pagãs que tinham se infiltrado na igreja. Eles permaneceram fiéis aos ensinamentos puros de Jesus e à sua palavra, a Bíblia. Grupos como os valdenses, que viviam no alto dos vales de Piemonte, no norte da Itália, bem próximo aos Olmos Espetaculares, conseguiram uma tradução da Bíblia e ficaram com a verdade bíblica em sua forma mais pura. Eles rejeitaram os impostores, o império falsificado e sua forma corrompida de cristianismo. Eles permaneceram fiéis à Bíblia e mantiveram vivos os ensinamentos puros de Jesus e dos apóstolos. Eles ensinaram aos jovens as grandes verdades da Bíblia e os treinaram para servir a Deus. Esses jovens desceram então para as aldeias e cidades da Itália e de outros lugares. Eles explicaram que Deus era um Deus de amor e misericórdia que aceitava as pessoas com base na sua fé, na sua crença nele. E eles espalharam essa mensagem poderosa da palavra de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É assim que somos salvos, somente crendo em Jesus. Então o império, o verdadeiro império, contra-atacou. Através de seus seguidores que foram fiéis a Deus e à sua palavra, o império de Cristo, respondeu. Deus, em sua misericórdia, enviou mensageiros para reformar a igreja. Praticamente todos esses grandes reformadores vieram de dentro do sistema estabelecido. A maioria deles era de sacerdotes, e eles queriam muito que a igreja se reformasse e corrigisse os abusos e o paganismo que haviam surgido. Um dos primeiros e mais influentes desses homens foi John Wycliffe, muitas vezes chamado de Estrela da Manhã da Reforma. Ele foi um padre inglês e o principal filósofo do século XIV, que passou a maior parte de sua carreira como estudioso e professor na Universidade de Oxford. Ele começou a estudar a Bíblia a fundo enquanto se preparava para suas aulas e descobriu que a igreja estava ensinando doutrinas e práticas que ele não encontrava em nenhum lugar da Bíblia. Isso o perturbou muito. Wycliffe começou a pregar contra os falsos ensinamentos da igreja e também contra a sua corrupção e abusos. Isso resultou em um choque de impérios. Isso colocou a igreja contra ele. Ele foi banido de seu posto em Oxford e enviado como pastor para a igreja em Lutterworth. Lá, ele assumiu a tarefa monumental de traduzir toda a Bíblia para o inglês para que as pessoas comuns pudessem ter acesso à palavra de Deus.
Mas o choque de impérios se alastrou. Wycliffe foi condenado pela igreja da época e morreu de derrame cerebral em 1384. Mas esse não foi o fim de sua mensagem e influência. Estudantes da Boêmia que estudaram com Wycliffe em Oxford levaram seus escritos e ensinamentos para Praga, onde influenciaram Jan Hus, um jovem sacerdote e professor da Universidade de Praga. Conforme Hus estudava a Bíblia, ele se convencia de que John Wycliffe estava certo e que a igreja realmente havia se afastado do ensino puro de Jesus e da Bíblia e precisava urgentemente de reforma. Jan Hus começou a falar corajosamente contra os falsos ensinamentos e a corrupção da igreja. Os ensinamentos de Hus desafiaram a grande igreja medieval e o império falsificado. Mas com essas crenças, ele só atraiu problemas. Em 1450, foi chamado à cidade de Constança, na fronteira entre a Suíça e a Alemanha, para defender seus ensinamentos. Lá, após zombaria e julgamento, ele foi condenado à morte e queimado na fogueira, e suas cinzas foram jogadas no rio Reno. Ele foi um reformador corajoso, mas ele não estava sozinho em seu desejo de ver a reforma da igreja e retornar aos ensinamentos puros de Jesus encontrados na Bíblia. As pessoas começaram a ecoar o apelo de Hus para que a igreja se reformasse e retornasse à Bíblia. Elas entenderam o choque de impérios que estava acontecendo. Elas perceberam o que estava em jogo. E para elas, os princípios da palavra de Deus não eram apenas algo pelo qual viver, mas algo pelo qual morrer. Infelizmente, a igreja rejeitou os apelos de reforma e as atacou ou as executou. Contudo, esses esforços não foram em vão, porque o trabalho, visão e sacrifício delas lançaram as bases para a próxima grande batalha à medida que o Império contra-atacava. Outros reformadores começaram a questionar se algum dia seria possível reformar a igreja existente. E foi essa constatação que levou o monge agostiniano Martinho Lutero a fixar as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg e a lançar a Reforma, um acontecimento importante nesse choque de impérios. Tudo começou com o desejo desesperado de Lutero de encontrar paz de espírito e a certeza da salvação. Ele acreditava que o único jeito de fazer isso era virando santo, livrando-se do pecado e salvando sua alma através de suas boas ações. Quando o mosteiro agostiniano o escolheu para chefiar uma delegação a Roma em 1510, Lutero ficou radiante. Aquela era a chance dele de usar os recursos tradicionais oferecidos pela igreja para encontrar o perdão e a paz e tornar-se santo. Mas a viagem foi um desastre. Apesar de ter visto o máximo de relíquias sagradas que pôde, ele não se sentiu mais próximo de Deus e voltou ao mosteiro mais perturbado e desiludido do que nunca. Em desespero, ele começou a estudar a Bíblia como nunca havia feito. Para a surpresa dele, ao estudar a palavra de Deus, ele não encontrou nenhum ensinamento sobre venerar relíquias ou tornar-se santo, sobre como obter a aceitação de Deus ou sobre comprar perdão. Ao estudar o livro bíblico de Romanos, ele fez uma descoberta que traria paz para sempre ao seu coração atribulado. O justo viverá pela fé. Lutero finalmente compreendeu a verdade de que a salvação vem pela fé, pela crença em Jesus Cristo. Ele entendeu que relíquias, lugares e objetos sagrados não faziam nada pela sua salvação. O Deus cristão é um Deus de amor e misericórdia que aceita as pessoas tal como elas são, com base na sua fé nele. Lutero expôs vigorosamente a verdade bíblica de que a salvação era gratuita, não havia nada que pudesse ser feito para ganhá-la. A salvação era um presente. Lutero mal podia acreditar nessa boa notícia. Apesar dos erros que cometeu em sua vida, apesar de sua culpa, ele poderia ser creditado com santidade. Porque Jesus, que realmente é santo, sofreu o seu castigo na cruz. Então as pessoas podiam ser perdoadas de graça, perdoadas pelo Senhor Jesus Cristo.
Essa mensagem bíblica, o Evangelho, foi um grande golpe do Império de Deus e logo se espalhou por toda a Europa, pela América, pela Austrália e Nova Zelândia e por todo o mundo. Essas boas novas, o Evangelho, mudaram a vida das pessoas e trouxeram paz interior, felicidade e vida eterna a elas. Isso fez muita diferença e virou a principal diferença entre os dois impérios. Na verdade, ainda é o principal motivo de batalha entre os dois impérios. Pois é, a batalha não acabou. O choque de impérios continua. Existem dois impérios concorrentes no nosso mundo. O Império de Deus, baseado em Jesus e em sua palavra, e o falsificado, baseado na tradição. Ambos estão competindo por nossa lealdade. A escolha é sua. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Não percam o nosso próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe e o mantenha fiel a Ele. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por Tua palavra, a Bíblia, nossa autoridade máxima na vida e uma arma poderosa no choque de impérios. E obrigado por Jesus, nosso Senhor e Salvador, que voltará em breve para estabelecer seu reino eterno. Todos queremos ter morada em Teu reino. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.